Muito bem, meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graças por tudo que o Senhor já nos falou nessa manhã e rogamos, ó Deus, agora a continuidade, Senhor, para que continuemos a compreender a Tua palavra e que o nosso coração esteja submisso, Senhor, a tudo que o Senhor ainda irá nos ensinar nesta manhã. Oramos assim, humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus amados, lembrando aí, os 10 mandamentos estão descritos em Êxodo, capítulo 20. Vamos ver se a gente consegue lembrar até aqui. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, e hoje não furtarás, o 8º mandamento, né? Parabéns aí também para você que está aí em dia aí com os 10 mandamentos, lembrando que no final a gente vai escolher alguém aqui aleatoriamente que queira falar de qual os 10 mandamentos e vai ganhar um prêmio, né? Aquele que falar de qual os 10 mandamentos, tá bom? Hoje, então, o 8º mandamento. Lembra que estamos estudando, de acordo com a exposição do Catecismo Maior de Westminster, pergunta 140, qual é o 8º mandamento? Resposta, o 8º mandamento é, não furtarás, Êxodo capítulo 20, verso 15. Pergunta 141, quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Resposta, os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens. Então, já fica bem estabelecido aí que não, o 8º mandamento não é apenas você subtrair alguma coisa de alguém mediante a violência, que seria então o assalto, né? Ou mesmo de maneira furtiva. O que é furtivo? De maneira escondida, né? É o furto. A própria lei brasileira, ela faz uma diferenciação entre furto e roubo, assalto, né? Porque o roubo, ele tem ali o caráter da violência, né? E o furto é aquele caráter em que a pessoa pega alguma coisa sem você saber. Mas perceba que vai muito além disso, né? Vai muito além disso. Vai da questão da honestidade em qualquer tipo de negócio que você tenha com o próximo, precisa ser justo e honesto. Se for injusto e desonesto, é quebra do 8º mandamento, configura quebra do 8º mandamento, portanto, é pecado contra Deus. Então, você precisa ser verdadeiro, fiel, justo nos contratos, no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido. A restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos, né? Então, é um dever do 8º mandamento, caso você tenha pego alguma coisa de alguém, seja intencionalmente ou não intencionalmente, seu dever é devolver, né? A doação e a concessão de empréstimo, né? A pessoa que, o seu próximo, a pessoa do seu convívio, né? Em que você possa ajudá-lo, mediante empréstimo, é também um dever. Livremente, conforme as nossas forças e a necessidade de outrem, né? De maneira livre, de acordo com as suas forças e a necessidade. Às vezes você não tem condição de emprestar. E aqui não é só dinheiro, tá? É objetos também. Então, se você não tem condição, você não está em condição de emprestar. Mas se você está em condição, é um dever do 8º mandamento. Mais à frente eu vou explicar melhor também sobre isso. A moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo. Por que a moderação? Porque é a imoderação que nos leva a quebrar o 8º mandamento. É o desejo de ter
aquilo que você não adquiriu pela sua própria força, o seu trabalho ou com seu esforço, mas você deseja ter aquilo de qualquer forma, e isso é que vai levar você, então, a, de certo modo, agir de maneira ilegítima para conseguir aquilo. Então, você precisa ter moderação nos seus desejos. Eu queria muito ter aquele objeto, mas espera aí, esse objeto condiz com a minha realidade? Eu quero ter um objeto que vai muito além das minhas condições financeiras de ter um objeto desse. Vamos aqui usar o exemplo de um carro, por exemplo. Não, pode ser qualquer outra coisa, mas eu queria muito ter um carro muito caro. É um carro que vale aí R$200 mil. Aí eu me esforço, faço de tudo, consigo comprar esse carro, mas ainda assim é um carro que vai me trazer uma despesa que não está de acordo com a minha realidade. Então, eu preciso ter moderação nos meus juízos e vontades. Espera aí, eu não posso ter um carro que custe R$300 mil, então eu vou ter um carro mais simples, que é de acordo com as minhas condições para manter esse carro. Eu terei condição de pagar o IPVA desse carro? Eu terei condição de trocar um pneu desse carro? Imagina só um pneu, de um carro desse. Então, tudo isso eu preciso ter moderação nos meus desejos, em relação às riquezas deste mundo. Continua ainda o texto dizendo: o cuidado e empenho providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento da nossa natureza. Ou seja, está entre os deveres do 8º mandamento eu ter cuidados também ao adquirir e ao manter os bens. Eu não posso ser uma pessoa que dispersa, que desperdiça aquilo que Deus me deu, e que eu adquiri com esforço. É claro que o meu esforço vem da graça, da misericórdia de Deus. Lembra que nada temos de nós mesmos, tudo vem das mãos do Senhor. Mas eu me esforcei, eu trabalhei, conquistei, sim, mas quem te deu saúde? Quem te deu inteligência? Quem te fez prosperar? Foi Deus. Então eu tenho que ter cuidado para não desperdiçar aquilo também que Deus colocou nas minhas mãos. O meio lícito de vida e a diligência no mesmo. Então, o meio lícito é tudo aquilo que é legítimo. Existem meios ilícitos. Por exemplo, tem o ganho, a pessoa que ganha muito dinheiro com a prostituição. É um meio ilícito. A pessoa pode até dizer, mas é o meu trabalho, mas é ilícito. Ou então, com a fraude, a pessoa ganha muito dinheiro com a fraude. É ilícito. Então, eu tenho que sempre buscar um meio lícito de vida e a diligência no mesmo, ter o cuidado nessa forma de ganhar o dinheiro. A frugalidade é nada mais do que simplicidade, é a não ostentação. Pois não? Sim, vai falar, inclusive vai falar mais à frente, tá? Jogo de azar, foi boa a tua pergunta, a gente vai comentar também, tá? Sim. Aham. Sim. Aham. Sim, sim. Você vai fraudar, documentos ali para você conseguir um benefício que, na verdade, você não tem direito a esse benefício, Então, é ilícito. Tudo aquilo que é ilícito. A frugalidade, irmãos, é a simplicidade. Você pode, de acordo com as suas condições, usar produtos, equipamentos de excelente qualidade, de acordo com as suas condições, mas você não precisa ser uma pessoa ostentadora, ficar ostentando nessas situações. Uma vida frugal, uma vida simples. Veja bem, você pode possuir as coisas sem que estas coisas possuam você. O problema é quando essas coisas possuam você. Então, você tem bens e esses bens possuem você, e não você que possui os bens. Aí você não tem frugalidade. Frugalidade, você pode ser rico, extremamente rico, e ser frugal. Tá? Não é aí um apelo a uma vida de pobreza. O impedimento de demandas forenses
desnecessárias, né? Demandas forenses desnecessárias é aquela questão de você entrar, né, processar uma outra pessoa, ou de repente processar uma empresa. Veja, tem situação que é legítimo você fazer isso, de repente aquela empresa lesou você. Então, a empresa está agindo de má fé. A empresa, um prestador de serviço, ou o que seja. Agiu de má fé, não entregou aquilo que prometeu, e você tem todo o direito de entrar numa demanda judicial para buscar, então, aquilo que é seu direito, mas você não pode exorbitar, né? Então, foi uma situação que você pode reaver aquele bem, ou aquela situação, ou aquele valor que você investiu, né? Mas você não precisa exorbitar. De repente, foi uma situação, uma transação ali que envolveu, sei lá, 10 mil reais. Aí você quer entrar numa demanda para ganhar 2 milhões de reais por danos morais, por não sei o quê, né? Então, veja, tem que ver se isso é justo, se é compatível, né, essa situação. Eu lembro logo que eu comprei o meu carro, eu comprei novo na concessionária, e aí deu um problema de fábrica, eu levei lá na fábrica e eles trocaram a peça e deu tudo certo. Na verdade, trocaram o motor inteiro, deu um problema do motor, uma falha de fábrica, e trocaram inteiro. E aí, na igreja que eu trabalhava, tinha lá um advogado, que era, inclusive, advogado da Volkswagen, né? Ele trabalhava para a Volkswagen. Aí eu perguntei para ele se, de repente, eu não poderia requerer um carro novo. Uma vez, eu já tinha rodado já há algum tempo, mas por tratar-se de um problema de fábrica, eu queria que eles me dessem um carro novo, um carro zero, de novo. Aí ele falou, não é justo isso, eles estão se propondo a consertar, a trocar o motor, eles vão deixar o carro, né? Mas não é justo você pedir um carro zero nesse caso, né? Eu falei, não, está certo, isso é verdade. Então, às vezes, você quer levar vantagem, né, numa situação, mas você tem que ver se é justo, né? Sim. Aproveitando essa situação, é curioso, lá do lado de casa está em obra, né? E aí sujaram o meu carro de cimento. Aham. E aí, outra pessoa poderia fazer o quê? Eles pedem 3 orçamentos. No caso, um orçamento superfaturado, Sim. a empresa vai me pagar X, e Aham. Usa só parte desse dinheiro. o serviço e o resto vai ficar. Uhum. É um exemplo, sim, de você tentar levar vantagem, né? Se a empresa, sim, é justo que você entre numa demanda, né? Ou seja, eles sujaram o seu carro de cimento, então é responsabilidade deles reaver isso daí. Mas se eles entregaram o carro em as condições como estavam anteriormente, é justo, né? Agora, você não pode querer ganhar exorbitantemente em cima dessa situação, né? E muitas vezes as pessoas querem usar isso como subterfúgio, né, para levar vantagem, né? Aqui a gente tem vários advogados aqui na igreja, se vocês quiserem contribuir também, fiquem à vontade. Mas ainda vai seguir bastante aqui fianças, né, ou outros compromissos semelhantes. Você querer ganhar vantagem nessa questão financeira. O esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próprio. Então, é um dever também do 8º mandamento você ter um esforço para você adquirir riqueza de maneira lícita. Veja, então, é aquilo que eu já falei, não é ilícito o cristão ser rico, ser bem-sucedido financeiramente, não é pecado. Veja, a Bíblia traz alguns alertas, né? Alguns cuidados que a pessoa que tem muitos bens, ela precisa ter, para que ela não caia, então, na tentação de se tornar escravo das riquezas, né? Tiago, diz, exorta aos ricos, né? Para que eles não sejam escravos das riquezas, que eles sejam generosos em dar, né? Você ser uma pessoa próspera e rica traz também muito compromisso com o outro que está ao seu lado, né? Então, generoso em dar. Uma pessoa rica e próspera, ela tem diante de Deus também a obrigação da generosidade, tá? Então, se você adquire de maneira legítima, Deus te deu capacidade, inteligência, de repente Deus te deu capacidade e inteligência, você começou ali uma empresa, você fez um projeto, você fez alguma coisa que prosperou, e você então
conseguiu ficar rico com essa situação, foi graça de Deus que te deu. Você vai abençoar também a igreja, o evangelho, vai abençoar outras pessoas à sua volta, então é graça de Deus, mas desde que seja adquirido de maneira lícita, legítima, e o preservar também, porque tem aquela pessoa que não sabe preservar. E aí é muito comum quando a pessoa ela adquire uma riqueza de maneira instantânea. Tipo, ganhou na Mega Sena, ou ganhou recebeu ali uma herança que ele não estava nem esperando, recebeu aquilo ali. Era muito comum na época dos garimpos, vocês aí que tem mais de 20 anos vão lembrar disso. Mais de 20, um pouco mais de 20. Vão levar desses tempos aí dos garimpos em que hoje ainda existe mineração, mas é muito com maquinário, Antigamente eram as pessoas, homens, eu lembro da Serra Pelada, Vocês lembram aí daquelas imagens do garimpo da Serra Pelada, onde os homens pareciam formigas, O garimpo parecia um formigueiro de homens descendo ali, trazendo terra e cavando, e retirava muito ouro. Tinha muito acidente, muita morte, muito assassinato, porque é muita ganância envolvida. Enfim, mas era comum uma pessoa encontrar o que eles chamam de pepita, uma pepita de ouro, que é uma pedra de ouro já ali, que valia muito dinheiro. Aí eles chamavam de bamburrar. Então, o fulano bamburrou. Ele achou uma pepita de ouro que valia muito dinheiro. E essa pessoa, por ficar rica muito rápido, de uma hora para outra, não sabia usar esse dinheiro. E gastava nas boates, gastava nas noitadas, e em pouco tempo perdia o dinheiro que conseguia. Depois a família continuava na pobreza, na miséria. Eu vi até uma reportagem, um tempo desse, do resultado da Serra Pelada, e muita gente que ganhou muito dinheiro hoje está na pobreza, nem casa tem. Aí falou o caso de uma pessoa, chamavam ele de índio, se eu não me engano, chamavam ele de índio. Não que ele fosse necessariamente índio, ele tinha mais característica de o caboclo da Amazônia, Então, ele ganhou muito dinheiro, e era uma pessoa extremamente simples, andava muito assim, largado, digamos assim, sandália havaiana, e muito largado. Uma aparência de uma pessoa realmente, praticamente de um mendigo, aparência de um mendigo. Aí, isso foi uma reportagem, aconteceu mesmo, foi sério isso. Ele foi comprar uma passagem, não me lembro se para o Rio de Janeiro, uma coisa assim, na agência, e a pessoa da agência achou que ele realmente era um mendigo, que ele não tinha dinheiro para pagar a passagem de avião, E ele, para ostentar, falou assim, por que você acha que eu não tenho dinheiro? Eu tenho dinheiro para fretar esse avião inteiro, só para mim. Então, eu vou querer fretar. Aí ele fretou o avião inteiro só para ele. Agora, olha que burrice, Que tolice. Para que fazer isso? Para provar para quê? Só para provar que ele era uma pessoa que tinha dinheiro. Bom, não era melhor ele ter tomado um banho, cortado o cabelo, feito a barba, comprava uma roupa decente, Aí ia lá, todo bonitão, aí ninguém ia duvidar que ele tinha dinheiro para comprar a passagem. Mas é comum, pessoa que ganha muito dinheiro rápido, ela não vai saber preservar. Então, a preservação também da riqueza é também um dever do 8º mandamento. Tanto de outros como o nosso próprio. De outros, do ponto de vista que eu não vou defraudar o outro, tentar levar vantagem, tentar roubar aquilo que é do outro, porque se ele adquiriu essa riqueza, é dele e eu não devo roubar. Referências bíblicas, agora aqui a gente vai comentar de maneira mais detalhada. Ser justo para com o próximo, tudo isso são implicações. A restituição, a generosidade em emprestar, a moderação e frugalidade, evitar desperdício, evitar demandas desnecessárias. Vamos ver aqui esses textos, então? Ser justo para com o próximo, Zacarias 8:16. A restituição, Levítico 6, 4 e 5. Vamos lá, Sadia, você vai ler, Sadia, evitar o desperdício, Provérbio 21, 20. Tá? Vai abrindo aí já.
Não, não por ser. É porque. Bom, eu não vou... se eu explicar, eu só vou me complicar mais, né? Porque como a Sadina, eu vi que a Sadina não estava enxergando aqui, eu já falei para ela, né? Mas não foi escolhido a dedo não, tá, gente? Não foi escolhido a dedo não, tá? Vamos lá então. Ser justo com prova. Zacarias 8,16. Isso, fala a verdade, seja justo, seja honesto, não queira levar vantagem, não queira defraudar o outro, né? Tomar o que é do outro de maneira ilegítima, seja correto nos seus negócios, né? É isso que está falando. A restituição, Levítico 6, 4 e 5. Isso, então, você pegou alguma coisa inadvertidamente, quando você percebeu que aquilo não é seu, devolva. É muito comum na questão de troco, né? Hoje em dia é muito mais assim, muito, digamos assim, a gente utiliza pouco dinheiro físico, né, em espécie. É muito hoje cartão, passa o cartão e tal. Então, se torna menos comum a pessoa te devolver um troco errado. Mas, quando acontece isso, né, você deu ali uma nota, a pessoa te deu o troco e veio a mais. Você contou ali, percebeu que veio a mais, devolve imediatamente. Né? Devolve imediatamente. Não queira levar vantagem, né? Não queira levar vantagem, essa é a ideia. Ou se você mesmo tomou aquilo de maneira maldosa, e você depois percebeu ou entendeu que aquilo é pecado contra Deus, que aquilo você não deveria ter feito aquilo, o melhor é devolver. Se arrepende, confessa o pecado e devolve. Né? Aí a gente tem o exemplo de Zaqueu, né? Zaqueu, que era cobrador de impostos, era o que você ia falar, né? Ah, boa. Era cobrador de impostos e cobrava impostos exorbitantes. Geralmente, por que os cobradores de impostos eram odiados? Por dois motivos. Porque eles trabalhavam para Roma, que era inimiga de Israel, e os judeus que trabalhavam para Roma eram vistos também como traidores da nação. E ao trabalharem com esse trabalho de cobrar impostos, acontecia muita fraude, né? Eles geralmente pediam um valor a mais para embolsarem, né? Para embolsarem. Então eles extorquiam as pessoas. Né? Essas coletorias ou alfândegas, onde Mateus estava sentado, né? Diz que o Levi, que é Mateus, estava sentado numa coletoria. Quando Jesus olhou para ele e disse, segue-me. Literalmente ele estava sentado em cima do dinheiro, né? Porque era muito dinheiro que arrecadava. E ele deixou aquilo ali e seguiu Jesus. E Zaqueu também, que também era cobrador de impostos. E ele falou, Jesus, se eu tenho defraudado, né, ou enganado alguém, eu vou devolver. E também, se eu não me engano, 4 vezes mais, não é isso? 4 vezes mais. Então, demonstrou um verdadeiro arrependimento. Sim? Olha só. Sim. É. Vai criando um caráter, né?
vai criando um caráter. Muito bem, parabéns pela atitude. E assim mesmo, a criança, a própria Bíblia diz que a criança tem essa estultícia, né, essa situação que ela precisa ser corrigida, precisa ser orientada, né? E aqui os mais velhos, com certeza, vão ter a experiência parecida, né, de quando você chegava em casa com algum objeto, o que os teus pais falavam? Da onde vem, quem deu, né, onde você achou, devolve, não é? Nenhum pai aceitava, assim, de maneira despreocupada, que um filho chegasse com algum objeto em casa que não comprou, né? Epa, peraí, chegou com um relógio, quem te deu esse relógio? Ah, não, eu achei onde você achou. Peraí, como é que é isso aí? Né? Alguém tem uma experiência parecida com isso daí? Sadia? Sim, então, isso é um zelo, né? Isso é um zelo que os pais devem ter. A criança chegou com algum objeto, precisa averiguar, né, se de repente essa criança realmente não pegou de maneira maldosa. Sim, Ayrton. Sim, sim. É um zelo, né, que deve ter para ensinar essa criança. Sim. Fica tranquilo, é uma coisa boa. É um exemplo bom, Gabriel. Vamos lá. Sim. Aham. Sim. Ficou admirada. Sim. Claro. Foi lá. Não pegou nada. Foi inadvertidamente, né? Às vezes não passa ali, né? E você confere. Aliás, é interessante essa coisa de conferir aquele. Eu nunca confiro, mas é importante conferir. Às vezes passa 2 vezes. Aconteceu, né? De uma vez a própria moça do caixa, ainda bem que avisou pra gente, né? Era um negócio que passou um valor a mais, né? E no caso o mercado que ia ficar com né, esse valor excedente, e a moça do caixa falou, aqui eu achei estranho, passou um valor a mais aqui, eu vou registrar aqui e tal, e fez a correção. Porque se você não olha ali, você acaba pagando caro também, ou então levando uma coisa que você não pagou. É interessante também, né, o uso de produto pirata, de software pirata, essas coisas, também é quebra do 8º mandamento. PDF de livro, se não é liberado, né? Ou se você não tem o livro físico, né? Geralmente quando eu tenho o livro físico, não, mas tipo assim, se eu compro aquele livro, eu tenho o livro em casa físico, e aí se eu tenho o PDF desse livro, eu não sinto que é quebra do 8º mandamento, porque eu comprei esse livro, eu tenho PDF porque eu gosto de usar a versão ali no computador e tal, né? Oi? Aumentar a letra e tal. E agora também com a questão do Kindle, né, dos livros digitais mesmo, dos e-books, e aí se torna desnecessário você ficar baixando PDF, né? Você compra o livro em e-book, quem prefere usar o livro digital como eu, por causa da questão da visão. Né? Mas tem que ter também essa consciência, né? Se você só baixa um livro em PDF, que você deveria comprar esse livro, você tá também quebrando, né, o antigo. Sim, sim. Tirar a cópia inteira, né? Verdade. Às vezes é permitido tirar partes, né, da cópia, né? Às vezes vem lá integral, né, reprodução integral e tal, ou parcial, né? Então tudo isso daí, muita gente peca nessas coisas também, né? Quebra do 8º mandamento. Então a gente tem que ter o maior zelo com relação a essas coisas também. Vamos lá, irmãos. A generosidade em emprestar. Alguém leia para nós.
Muito bem. Então, a questão de você ser generoso em emprestar, se você, como eu falei, você tem condição de emprestar. E lembra aí que o teu irmão, né? Aí era para Israel como nação, como um povo, como irmãos. Se a pessoa tinha bens e tinha condição de emprestar, que fizesse isso. E ela tendo maior generosidade, ela podia dar para essa pessoa, ao invés de emprestar, né? Por exemplo, eu já precisei aqui na igreja emprestar picape de um irmão, né, por precisar fazer ali um transporte, alguma coisa. Você me empresta o seu carro, né, a sua picape para poder... não, prontamente a pessoa emprestou. Né? Então, há a situação que a gente precisa pedir emprestado, e se você tem um bem, você pode pedir, ter esse dever para com o teu irmão de emprestar generosamente, né? E aí, é claro, tem que ter toda aquela relação da pessoa que empresta, cuidar daquele bem como se fosse seu, né? Entregar nas mesmas condições, né? Entregar nas mesmas condições, e tudo isso precisa ser uma ética cristã, né? Eu não vou emprestar um carro do irmão e entregar o carro todo detonado, o carro estava com o tanque cheio, entrego o tanque vazio, né? Peraí, né? Eu fiz uso daquele carro e tal. Eu vou precisar ter também uma ética, né? Para tomar emprestado. A moderação e a frugalidade. 1 Timóteo 6, 6-9. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso, então aí são os alertas, né, que a Bíblia traz com relação ao uso das riquezas, né? Então, se você for uma pessoa grata e uma pessoa que tem o contentamento em Deus, as riquezas não vão te dominar. Por isso que ele fala que alguns, né, caíram, né, e se desviaram do Senhor. E aí você pode pensar, se de repente você ganhasse, né, sei lá, 20 milhões de reais, você continuaria sendo a pessoa do mesmo caráter? Não vou dizer a mesma pessoa, porque certamente você ia melhorar de vida, de condição. Mas você teria o mesmo caráter, ou esse dinheiro ia mudar o teu caráter, né? Então, por isso que fala alguns, nesse amor ao dinheiro, caem em muitas ciladas. Então, a gente precisa ter moderação e frugalidade. Se acontecer de você vir a ganhar dinheiro, muito dinheiro, você vai continuar sendo moderado, vai ser tendo uma vida frugal, ou isso vai te dominar, né? Então é esse cuidado que tem que ter. Olha só, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Então veja, não há nenhuma proibição de você ter coisas boas na tua casa, mas o homem insensato as desperdiça. Então, se Deus te abençoou e você adquiriu bens, você tem também o dever de preservar, né? De preservar e não desperdiçar. E aí, tem pessoas que desperdiçam as coisas assim de maneira insensata, né? Então, a gente tem também o dever de evitar desperdício, né? Evitar desperdício. De repente, quando você vai jogar comida fora, é muita comida que sobra, né? Está sempre jogando muita comida fora, é desperdício, tá? Água, desperdício de água, né? Usa ali de maneira que não é racional, luz, deixa tudo aceso o tempo todo, então desperdiça luz, né? Então, tem que ter esse cuidado com a preservação, porque senão não enrica nunca também, né? Pessoa que desperdiça, imagina, é alguém que deixa um cano ligado o tempo todo, derramando água, e vai embora, né, aquilo que Deus está dando. Sim. Gasta, eu não estou pagando, na verdade ele está pagando e está ainda fazendo os outros pagarem, né? Com relação a aparelhos,
tem a situação das desatualizações, né? Tem aparelho que é complicado, né? Você preserva bem o aparelho, mas aí o próprio fabricante deixa de atualizar aquele aparelho que é para te forçar a comprar outro, né? Jogar fora e comprar outro. Então, mas no que a gente puder fazer, a gente vai sempre preservar em bom estado. Sim? Isso acontece muito, né, na administração pública, porque justamente a ideia de que o dinheiro não é seu, né? O dinheiro não é meu, na verdade é o dinheiro público e tem que ser usado de maneira consciente, né, e honesta, justa, mas infelizmente a corrupção impera, né, e aí acontece a questão de obras superfaturadas e tudo mais, né? Eu vi um caso no Rio, talvez vocês tenham visto, lá de uma ponte, era uma ponte pedestre, né, que quebrou, e o governo local lá tinha estimado não sei quantos milhões para construir aquela ponte. Aí o próprio tráfico, o crime, construiu a ponte com assim, um valor irrisório praticamente, né? Eles contrataram uma empresa, a empresa construiu a ponte e um valor irrisório, enquanto, na verdade, o Estado tinha estimado em não sei quantos milhões. Então, tudo é muito superfaturado, e aí a corrupção do mundo é assim, né? Mas o cristão não pode ser assim. Evitar demandas desnecessárias, 1 Coríntios 6:1. Isso, então o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo está exortando aqueles irmãos de Corinto que estavam levando uns aos outros a juízo público, né, diante de ímpios, né? Então Paulo falou: vocês são irmãos em Cristo, será que vocês não conseguem resolver essa demanda amigavelmente entre vocês, né? Vocês têm que levar essa demanda diante de ímpios, e aí isso em si só é uma vergonha para o evangelho. Então, irmãos, aqui utilizando de modo prático, vamos supor que 2 pessoas são membros da igreja, e essas pessoas fazem um acordo ali que envolve bens financeiros e valores. E uma das partes quebra esse acordo, e os 2 são membros da igreja. O que seria mais correto, né? Esses 2 irmãos tentarem resolver no seio da igreja, né? Procura o pastor, procura o conselho da igreja. O conselho vai tentar entender o que aconteceu ali, vai aconselhar aquele irmão que de repente está levando vantagem a devolver aquele valor. Então a igreja vai fazer o que for possível para que isso seja resolvido entre irmãos. São 2 irmãos em Cristo, né? Para que não seja necessário entrar numa demanda judicial. Agora entenda, a igreja, o poder da igreja é espiritual, né? Isso tem que ficar claro, o poder da igreja é espiritual. Então, a igreja vai aconselhar, vai exortar. Se o conselho da igreja entender que um desses irmãos que está nessa demanda está realmente tentando defraudar o outro, esse irmão vai ser disciplinado e aí termina o poder da igreja, né? Essa pessoa vai ser disciplinada porque ele vai estar agindo como um ímpio, como um incrédulo. Mas aí termina o poder da igreja. Aí, nesse caso, se houver realmente uma situação, né, de uma defraudação, né, então aí vai se justificar, sim, ir a juízo público para que essa pessoa tenha direito de reaver aquilo que está sendo injustamente, ilicitamente tomado, tá? Mas precisa tomar todas as medidas antes para que não seja necessário chegar nesse nível, né? Para que não seja necessário chegar nesse nível. É por isso que fala assim, evitar demandas desnecessárias. Pode resolver, de repente é uma coisa que não é um valor tão alto, você pode sofrer o dano, né? Então às vezes você sofre o dano, né, ali para evitar isso daí, mas é uma situação que você não tem como sofrer o dano, vai comprometer a sua família, vai comprometer o sustento da sua família, então aí você precisa realmente buscar o que é justo, né? Para isso existem aí também as leis. Muito bem. Está numa demanda aí, né? Aí é um caso até mais agravado, né? Porque é o caso de igrejas que têm donos, né? Essas igrejas que têm donos, né? Como Lagoinha, a igreja Bola de Neve, a igreja aqui, a igreja Universal do Reino de Deus, que tem dono, a igreja Deus é Amor. Veja, quando o líder morre, o líder fundador morre, que é o dono da igreja, aí começa uma demanda judicial entre a família, né? Aconteceu na Deus é Amor,
quando Davi Miranda morreu, aí quem é que vai agora ser digamos assim, o dono da igreja, né? Quem vai mandar? Aí entra na justiça, isso em si já é uma vergonha para o evangelho, né? A igreja Bola de Neve agora, né, que morreu lá, o Rina, que era o dono da igreja, já tem uma demanda judicial. Quem é que vai mandar na igreja agora, né? Porque são modelos de igreja não bíblicos, né? O modelo de igreja bíblico é presbiterial, né? A igreja não tem um dono, o pastor não é dono da igreja, o presbítero não é dono da igreja, o membro não é dono da igreja. A igreja é de Cristo e a igreja faz parte da denominação, né? Os bens da igreja, né? Então, se houver um racha aqui na igreja, pode sair 90% dos membros, mas os bens são da Igreja Presbiteriana do Brasil, da parte fiel. Então, a parte fiel aos símbolos de fé, a Bíblia, claro, aos símbolos de fé, é quem detém, então, os bens da igreja. É da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é do pastor, não é do presbítero. Então, é o modelo bíblico, né? Quando uma igreja tem dono, então vai ter demanda judicial para quem é que manda, né, na igreja. Tá? Quem levantou a mão? Sim. A avareza é pecado. Oi? Eu não. A avareza, claro, sim, a avareza no 8º mandamento. A avareza, ela é quebra dos 10 mandamentos inteiros, né? Porque a avareza é idolatria. Então, não terás outros deuses diante de mim, né? Você está colocando os bens como Deus, né? Então, a avareza é a quebra de todos os mandamentos, mas o 8º mandamento de maneira especial, né? Ok? Vamos lá. Aí, quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Lembra que o catecismo, primeiro ele fala dos deveres que esse mandamento traz e quais os pecados ele proíbe, que é só fazer a inversão, né? Os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos, a recepção de qualquer coisa furtada, ou a receptação, né? Comprar coisa furtada, gente. Então tem crente que faz isso, né? É quebra do 8º mandamento. De repente chega... A primeira vez que eu vi uma situação assim, criança ainda, eu lembro que eu estava num comércio, e aí chegou uma pessoa com uma caixa de ferramentas, aquelas caixas de ferramentas de pedreiro que eles faziam de madeira, a caixa, carregava assim, né? Aí tinha até uma parte que ele serrava e colocava o serrote, assim, né? E tinha lá várias ferramentas de pedreiro, de marceneiro, né? De marceneiro, é verdade. A caixa de ferramentas de um marceneiro. Aí chegou um homem lá vendendo essa caixa de ferramentas. E estava extremamente barato, né? E foi até interessante, porque as pessoas que estavam ali perceberam que aquilo era roubado. Porque, primeiro, se ele é um profissional, por que ele está vendendo as ferramentas dele? E segundo, por que ele está vendendo tão barato? E aí as pessoas ali questionaram aquela pessoa, de onde que vinha aquele produto, né? Então, o crente, ele não pode comprar produto roubado, furtado. Chegou alguém vendendo um produto muito barato, você não sabe a origem, por que essa pessoa está vendendo isso, então é quebra do 8º mandamento. O caminhão que cai é boa também. O caminhão, de repente, são produtos não perecíveis, né? Então, produtos eletrônicos, por exemplo, um caminhão tombou ali, abriu produtos eletrônicos, celulares, coisa, a pessoa, o brasileiro, né, já... o seguro vai pagar, então a empresa já tem muito dinheiro, né? Então, o que custa se eu pegar aqui uma televisão, se pegar uma coisa... Tem situação de produto perecível que o próprio caminhoneiro libera, né? Fala, gente, né? Às vezes carne, coisa assim, o próprio caminhoneiro libera, mas, se não, você não tem o direito de pegar. Sim, sim. De repente, você comprou um produto pela internet, o produto veio errado, você pede para trocar, eles mandam o produto que você pediu, mas aquele primeiro já ficou ali, eles não levaram. E aí você acha, então é meu isso daqui, né? Então tem que ver que realmente para você não ser... não cair nessa quebra do mandamento. Então, vamos lá. As transações fraudulentas, os pesos e medidas falsos, remoção de marcos de propriedade. A marco de propriedade aqui, antigamente, eles marcavam, né? E ainda é assim hoje, mas hoje é muito mais difícil fazer, fraudar a delimitação das propriedades, né?
Mas antes o marco era simplesmente coloca lá um toco ali, fala, a partir daqui é meu terreno, daqui para cá é o seu. Aí a pessoa ia lá de noite, tirava daqui e colocava mais para lá. Então aumentava a propriedade dele, diminuía a do outro, né? Então é remover os marcos de propriedade. Em nossos dias hoje seria você também remover digamos assim, vamos supor, a roupa, você comprar coisa pirata, né? Que coloca ali aquela tarja, como é o nome? Aquela etiqueta. Então vamos lá, você coloca uma etiqueta falsa, né? Seria remover o marco de propriedade também. A injustiça e a infidelidade em contratos entre homens ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias de demandas forenses, né, como eu já falei. Há espaço, sim, para o crente entrar numa demanda forense, se for justo, e se não for um irmão que possa resolver na igreja, você deve sim, se de repente é uma empresa que está lesando você deve entrar de seu direito, mas não exorbitar. O cerco injusto de propriedade e a desapropriação, tudo que seja injusto. A acumulação de gêneros para encarecer preço, né, que é a especulação. Então, você é um comerciante, e isso acontece muito, né? Você é um comerciante e você é um produtor e começa a ter falta de grãos. E aí você guarda esse grão durante mais um tempo, em vez de vender, para ele encarecer, né? É a especulação, o crente não pode fazer isso. Ou também aumentar o preço exorbitante numa falta. Vocês viram lá no Rio Grande do Sul, quando teve aquelas enchentes, um galão de água que antes era 5, 10 reais, né? Não estou falando da garrafinha, mas o galão, de repente vai para 50 reais, né? Um galão de água potável, porque a pessoa quer se aproveitar de uma tragédia, né, para ganhar. Sim. E depois superfaturou, né? Pois é, então, essas coisas aí. A estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles. Aí também você não pode ser acumulador, né? Você ficar guardando coisa que você pode, de repente, já não serve mais em você pode dar para outra pessoa, ficar acumulando. A inveja diante da prosperidade de outrem. Isso daqui é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, inclusive para o crente, né? O crente não se alegra quando o outro prospera, né? E isso é um pecado diante de Deus. O outro prosperou, se alegra com ele, né? Se alegra com ele, mas as pessoas não se alegram quando você prospera. E isso é muito ruim, é do ser humano. Sim. Também, sendo que o próprio Malaquias fala que é roubar a Deus, né? Então, quebra, não entregar o dízimo, né? É roubar a Deus, então é quebra do 8º mandamento. Assim como a ociosidade, a pessoa preguiçosa, não trabalha, quer comer às custas dos outros, quebra do 8º mandamento. A prodigalidade é o gastador, né? O gastador é quebra do 8º mandamento. O jogo dissipador aí, jogo de azar, né? Como foi você que perguntou de jogo de azar? Em outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior e o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto e posição em que Deus nos colocou. Defraudar a si mesmo é você dissipar aquilo que Deus te deu para o teu conforto. Algumas referências bíblicas já tocou, mas eu queria só falar a diferença entre juros e usura, tá, gente? Eu acho que há uma confusão aí com relação a isso. Usura é diferente de juros. Estão relacionados, mas são diferentes. O cristão pode ter alguma movimentação em que ele tenha lucro com juros? Sim, ele pode. Não é pecado contra Deus, né? A usura é o juro exorbitante. Tá? Então, quando você está se aproveitando de uma situação e aí você cobra um juro excessivo. No Brasil, tem as recomendações, orientações e as delimitações com relação a juros, né? Tem a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Então, se você está dentro daquelas especificações, não é errado você operar
a questão de juros e você lucrar com isso. A usura é quando isso é exorbitante. Tanto é que Deuteronômio 23:20 vai fazer uma diferença aí, que o judeu ele não podia cobrar juro dos irmãos, mas ele podia cobrar dos vizinhos. Deuteronômio 23:20, alguém leia para nós. Isso, então você podia emprestar ao estrangeiro com juros, mas ao irmão não, porque o irmão é alguém que você deve cuidar, né? Quem levantou a mão aqui? Dona Laide levantou a mão, Dona Laide? A senhora levantou a mão? Já esqueceu? Foi porque passou, mas pode voltar. Desperdiçar. Sim. Guardou, né? Para que nada se perdesse. Excelente lembrança, Dona Laide, como sempre, né? Dona Laide sempre trazendo uma passagem bíblica aí. Jesus foi abundante, mas não desperdiçou, né? Então, gente, está tudo bem a questão de usura e juros. Calvino entendia que sim, que pode cobrar juros, mas ele não pode ser abusivo. O juro abusivo é usura, mas a questão do juro não é pecado. Quem levantou a mão? Sim. Título de capitalização? Então, título de capitalização geralmente são aquilo que você espera ser sorteado, né? Então, se for alguma coisa assim, tem título de capitalização, tipo o PIC lá do Itaú, né? Você não vai ganhar quase nada, aquilo ali não tem um retorno, você só investe ali porque você pensa em ser sorteado, né? Então, não é um péssimo tipo de investimento, na verdade, né? Não digo que é pecado, mas é um péssimo investimento, a não ser que seja realmente, que tenha uma boa rentabilidade. Mas você fazer aquilo ali só porque esperar ser sorteado, então talvez não seja inteligente, né? Não é jogo de azar, porque o jogo de azar você não tem nada de volta. Então, você joga na loteria, você não tem retorno nenhum. O tipo de capitalização, pelo menos, você tem um retorno, tá? Irmão, só para a gente terminar, o jogo dissipador, a gente vai encerrar com isso aí, tá? Já vou liberar vocês. Jogo de azar, gente, você não encontra na Bíblia um versículo, uma passagem clara, dizendo, não jogarás na loteria, né? Você não vai ter isso. Mas você tem princípios que o cristão, ele deve ganhar o dinheiro dele através do trabalho. Então, o princípio bíblico para você obter bens é o trabalho. Gênesis 3,19 do suor do teu rosto comerás o teu pão. Salmo 128,2 do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, a Bíblia nos ensina a forma da gente ganhar dinheiro pelo trabalho. O jogo de azar é um jogo dissipador. Você joga na loteria ali, então se torna vício, e é por isso que não é próprio ou legítimo o cristão, né, jogar. O risco de você viciar nisso é muito grande no jogo. 600 milhões. Se você ganhar, me dá uma parte que está tudo certo. Mas, gente, é quebra, viu? É quebra do 8º mandamento. Não jogue, não jogue. Sim. Não, o sorteio aí é legítimo. Legítimo. Eu mesmo estava querendo ganhar os 5 milhões lá do açaí, né? Teve lá o aniversário, 50 anos do açaí. Aí você compra, você não está dando nada por isso, né? Não está jogando, mas os produtos você ganha numa numeração que vai ter um sorteio. Você ia comprar tendo sorteio ou não tendo. Se ganhar, aquele sorteio é legítimo. Tá bom, gente? Vamos ficar em pé? Senhor, obrigado, Pai, por esses momentos de ensino, de instrução. Nós te agradecemos e rogamos, ó Pai, não nos deixes cair, ó Deus, na tentação de quebrar o 8º mandamento. Ó Deus, que o Senhor nos dê sempre, ó Pai, saúde e disposição para trabalhar e comer do trabalho das nossas mãos. Que nós não venhamos, ó Deus, a praticar nenhum tipo de extorsão ou querer levar vantagem sobre o outro, mas que tenhamos um coração generoso, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.